versículo 1. Quem achou, diga amém. Lembrando os irmãos que esse mês de junho nós estaremos lendo o livro de João, Evangelho de João. Amém? Todos nós estaremos neste mover. A Igreja do Evangelho Quadrangular toda no Brasil está lendo o livro de João nesse mês de junho. Comece a ler o livro de João para que você possa compreender mais sobre o Espírito Santo, sobre a palavra de Deus através do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos, digam todos, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Digam todos amém. Assenta aí no seu lugar. Toda a igreja, repita comigo: Senhor Deus, abre os meus ouvidos espirituais para que eu ouça aquilo que o Senhor quer falar comigo. Não permita que o inimigo venha roubar a semente da palavra no meu coração. Amém. Então preste bastante atenção, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus eterno, o Filho e o Espírito Santo. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é ação na nossa vida, é o que age, é o que traz a revelação do Pai. Eu sempre, quando estou orando, eu digo assim para o Senhor: Senhor, que o Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor, possa falar comigo aquilo que o Senhor quer falar ao povo. Porque quem fala é o Espírito Santo, o que revela, o que traz luz. Por que as pessoas que não têm o Espírito Santo, elas não conseguem entender a Bíblia Sagrada? Elas podem, às vezes, até ler, mas não entendem a verdade de Deus. Porque a Bíblia é o único livro que a gente lê junto com o autor. Olha que coisa especial. Você lê a Bíblia, cada um de nós vamos lendo com o autor dentro de nós, comunicando para nós o que ele quer falar. Às vezes você lê um livro que você não entende, e você não tem nunca a oportunidade de chegar perto do autor. Olha que privilégio que nós temos. Nós temos o autor da vida, o autor da palavra dele. Ele mesmo traz revelação. É como se nós estivéssemos o autor do... É como não? A verdade é essa, né? É como se nós estivéssemos aqui, sentado, lendo a palavra, e o autor diante de nós, explicando o que ele quer dizer para nós, através da palavra. Por isso a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar e de transformar a vida. Não é um livro de sabedoria qualquer que você lê, acha bonito e esquece, larga para lá, né? Não, é um livro, a Bíblia é um livro onde o Espírito Santo revela para nós a vontade do autor para que a nossa vida seja melhor, seja transformada. Então o Espírito Santo é uma pessoa que está conosco, e essa pessoa, como toda pessoa, gosta de falar. Você vê a dificuldade que a gente tem no culto de uma pessoa não conversar com a outra. Porque a gente tem necessidade de conversar, não é mesmo? A gente tem necessidade de falar, de expor, né? E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele tem necessidade de falar através de nós. Ele está dentro de nós e ele quer falar através de nós. E ele quer ser ouvido. Por isso que no culto, você precisa dar a máxima atenção. Eu costumo chegar no culto e pensar que só eu estou aqui, eu e Deus. Porque da hora que você faz isso, você consegue sentir a presença do Espírito Santo, você consegue aprender, você consegue enxergar além. Por quê? Porque realmente é você e Deus.
quando você está dentro da igreja, que você dá atenção, fulano da direita, da esquerda, atrás, na frente, menino e tudo mais, você fica sem essa revelação que a palavra quer revelar. Quando você quer ouvir a palavra de Deus, mesmo que eu esteja segurando meus netos, você pode prestar atenção. Eu estou segurando meus netos, eu estou ali com eles, mas eu estou ligado em tudo que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou adorando, continuo a mesma coisa. Primeiro porque eu tenho que mostrar para os meus netos o que é adorar. Eu preciso ser instrumento de exemplo para os meus netos. Eu preciso ser instrumento, assim como eu fui para os meus filhos, né? Eu vejo de vez em quando o Vinícius falando, do exemplo, não, eu aprendi com meus pais, eu aprendi com a minha mãe. Isso é um exemplo. E se nós damos exemplo de conversar no culto, os nossos filhos vão crescer conversando também. Não há problema, minha mãe conversava no culto, meu pai também. Meu pai brincava comigo no culto todo o tempo. E aquilo ali vira um parque, um clube social para aquela pessoa. Por isso nós, muitas vezes, temos dificuldade com o ser humano de trabalhar com ele, porque ele vem com uma cultura. Ele já vem com uma cultura, né, da igreja morta. A igreja morta, você entra nela e sai do mesmo jeito ou pior. Mas a igreja viva não, ela tem o poder de você entrar e sair transformado, sair mudado, sair abençoado, sair com nova vida, nova visão. Quem crê nisso, bata a palma e dê glória. Aleluia, glória a Deus. A igreja viva, ela tem o poder de mudar nossa mentalidade, sem nos tirar o nosso pensamento. A Bíblia fala que essa pessoa que está dentro de nós, o Espírito Santo, ela também entristece. Vai aí para o livro de Efésios. No livro de Efésios, um pouquinho mais para frente aí. Um pouquinho mais para frente. Depois de Gálatas, vem o livro de Efésios. E a Bíblia diz aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 30, olha o que diz a palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Achou? Amém? Olha, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benigno, compassivos, perdoadores, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, versículo 1 diz, olha, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que o Senhor está dizendo aqui? Que o Espírito Santo, como pessoa, ele entristece. Por que ele entristece? Porque aquele que tem o Espírito Santo, muitas vezes, não deixa ele falar. Na ansiedade do dia, na ansiedade da vida, as pessoas não ouvem mais o Espírito Santo. Essa ansiedade que o ser humano anda, prejudica de ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. Essa ansiedade de ganhar dinheiro, essa ansiedade de trabalhar, essa ansiedade de casar, essa ansiedade de criar filho, essa ansiedade de tudo, faz com que o homem escute mais o homem do que a Deus. Você vê, tem pessoas que estão aqui, estão escutando o homem. Pastora, mas como? Quando estão conversando. Mas quando estão, olha, deixando o Espírito Santo falar, o que está acontecendo? Você está dedicando ao Espírito Santo, fala comigo nesta manhã. Espírito Santo, eu estou aqui totalmente para o Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Não adianta só cantar, irmãos, nós precisamos, ouvir o que cantamos, para que realmente tenha uma oração dentro dos nossos hinos. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente a pessoa do seu lado, na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Olha para você ver o que você está falando.
Aí Deus lá de cima fica pensando assim, como é que você está se rasgando? Se você está do mesmo jeito, se você não muda nada. Que rasgar é esse? Rasgar é separação de uma coisa ruim. É largar aquilo que não presta, é mudança de vida, é restauração, é deixar que aquilo que te impede, olha, a ira, a blasfêmia, olha, a cólera, a gritaria, a confusão, olha, quando você larga tudo isso e mais um pouquinho acima, diz assim, olha, no versículo 29, fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Através do Espírito Santo, nós podemos ter palavras boas na nossa boca. Através do Espírito Santo, nós podemos ter sentimentos bons dentro de nós. Através do Espírito Santo, o Espírito Santo entristece, sabe quando? Quando nós não falamos com Ele, quando nós não ouvimos a voz dEle, quando nós não sentimos, porque a verdadeira vida com Deus não é pegar em Deus, é simplesmente sentir Deus. Você vê que na nossa vida a gente precisa sentir, é ou não é? Nós precisamos sentir. E quando nós sentimos, é que realmente aquilo vai fazer efeito. Você quer ver uma coisa? Não tem nada pior do que um carinho distante. Mas não tem coisa melhor do que um carinho presente. Um carinho que você sente. Existem pessoas que dão presente sempre, presente de longe, manda levar, manda, não é mesmo? Manda levar, manda flores, e a flor chega lá, mas a pessoa nunca chega. A pessoa, ela sempre manda os bombons, ela sempre manda ali alguma coisa para a pessoa. Aquela coisa de mandar os melhores presentes. Eu lembro de uma esposa que um dia chegou para mim e falou, olha, pastora, eu queria não ter ganhado nada, porque sempre ganhava muitos presentes do marido. Mas ela dizia para mim assim, ele acha, e ele falando, pastor, eu sou um ótimo marido, eu presentei essa mulher um monte, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela falou, pastor, pois eu queria que nada disso acontecesse, eu queria ele presente. Olha para você ver como que é simples agradar muitas vezes uma mulher. E assim é com Deus, não adianta, você manda presente, fala que Deus é bom, fala que tal, mas nunca sente ou deixa Ele sentir o seu amor, o seu carinho. O Espírito Santo é que nos conduz a fazer com que as nossas emoções cheguem até Deus. É o Espírito Santo que nos conduz a uma verdadeira adoração. É o Espírito Santo que faz com que a nossa oração chegue até o Senhor. A nossa oração, ela pode chegar só até no teto, como ela pode chegar lá no trono da glória de Deus. Mas é porque existe sentimento. E esse sentimento, ele vem diretamente direcionado pelo Espírito Santo. Quando você vê alguém que está fazendo uma oração, existem pessoas que quando elas estão orando, a gente sente de orar, elas nos provocam a oração. Tem pessoas que elas estão falando, elas nos contaminam com a palavra. Por quê? Por causa do Espírito Santo que está nelas. Quando o Espírito Santo está numa pessoa, ela pode falar 1, 2 horas que você quer ouvir. Porque é o Espírito Santo que está falando. As mudanças que acontecem dentro de nós, porque a Bíblia fala sobre o poder. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis poder. Lá no grego, essa palavra poder significa dinamite. Ó. É a explosão. Essa explosão, ela gera um monte de coisas. E essa explosão do Espírito Santo tem que gerar um monte de coisas na nossa vida. Essa explosão, quando ela entra dentro de nós, essa explosão, quando você fala em línguas, aqui no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quando eles começaram com aquela explosão, passava gente lá fora, e sabe o que eles começaram a falar? Nossa, esse povo está embriagado. Esse povo está tonto, está bêbado. Sabe por quê?
Porque eles não entendiam o que estavam acontecendo. As pessoas que passam lá fora, ou mesmo algumas que entram aqui dentro, que não conhecem o poder do Espírito Santo, falam, que loucura, o que é isso? Isso aqui é uma loucura, mas na verdade é uma loucura do Espírito Santo. É a demonstração de paixão, é a demonstração de amor, é a demonstração de que Deus está neste lugar. E a presença dele é uma dinamite de glória, é uma dinamite de poder. Alabashura, alabassuri, canta lamas. E andará shabanacabashura lamas. Os discípulos que eram tímidos, de repente levanta Pedro, aquele cara tímido, e começa a falar, olha, varões, vem cá meus filhos, vem cá, deixa eu contar para vocês o que está acontecendo. E eu quero dizer para você que não está entendendo nada, olha, deixa eu te contar uma coisa, eles não estão embriagados não, eles não estão tontos não, sabe o que está acontecendo? É a promessa de Deus se cumprindo. Lá em Joel, Deus disse que ia derramar poder sobre toda a terra, e esse poder que está sendo derramado. E nesta manhã, meu irmão, minha irmã, só fica de fora quem quer, porque o poder de Deus está aí para todo mundo. O poder de Deus está para todos. Se você quiser, recebe ele aí, ó. Recebe esse poder, porque esse poder vem do alto, da glória de Deus. A Bíblia fala que Pedro era um camarada durão. Você já pensou? Para pensar quem era Pedro. Pedro era um cara indouto, quer dizer, não tinha conhecimento, não tinha letra, não era um analfabeto, ou um semi-analfabeto, que esse cara grosso, sabe que esse cara grosso, rústico. E de repente aquele camarada que negou Jesus, aquele camarada que Jesus entrou dentro da casa dele, curou a sogra dele, de repente ele fala, eu não conheço esse camarada. É o que muitos falam hoje. Mas quando o Espírito Santo, aquela dinamite, entra dentro dele, a Bíblia diz que quando ele pregava, era mais de 3.000 pessoas que se convertiam, eram mais de 5.000 pessoas que se convertiam, sabe por quê? Por causa do poder que estava dentro dele. Essa dinamite, que uma mulher um dia quis comprar o poder, não se compra esse poder, se sente, se entrega, rasga o coração. A Bíblia diz que Davi, ele olha e diz, Senhor, não tire de mim o teu espírito. Porque o pecado, ele tem poder de tirar fora o Espírito Santo. Porque o Espírito é santo. É o Espírito de Deus que não combina com o pecado. Quando o ser humano entra no pecado, o Espírito retira, entristece e sai. Nós, quando não gostamos de algo, nós não saímos fora. Assim é o Espírito Santo. Quando ele não vê que está bem, ele sai. Mas quando nós vivemos a palavra de Deus que diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo, aprenda de mim, ó, aprenda, porque o meu Espírito é que vai trabalhar para você, é o meu Espírito que vai fazer a obra. Igreja viva só vai ficar de pé nesses últimos dias quem está cheio do Espírito Santo, quem conhece o poder do Espírito Santo, é o que vai permanecer de pé. Uma pessoa, ela nasce, mas ela nascer não quer dizer que ela vai viver sadia. É ou não é? Para ela viver bem, tem as vacinas para tomar, tem um aprendizado para aprender. E a gente vai vendo a criança, cada detalhe da vida de uma criança, a dependência que ela tem dos pais, das pessoas. Se você deixar uma criança, ela nasce, você larga ela para lá, ela vai morrer. Ela nasceu, mas ela vai morrer. E se você porventura começou a cuidar, mas você não cuida dela direito, ela vai ter problema. E a palavra de Deus, ela é tão violenta,
que nós, quando nascemos em Deus, quando aceitamos Jesus como Senhor, o Espírito Santo já sela a nossa vida. E a Bíblia diz, lá em Hebreus fala, olha, o óleo da unção com que fostes selados, é o Espírito Santo, nos sela. O Espírito Santo já está dentro de nós falando para Satanás, esse aí é de Deus. Mas agora nós precisamos, já que nascemos, precisamos ir crescendo, amadurecendo e sermos fortes. Para sermos realmente fortes, aqueles bebês fortes, que vão dar crianças fortes, adolescentes fortes, rapaz forte, homem forte, precisa ter comunhão de pais com filhos. Primeiro, uma criança que não tem carinho, uma criança que não é abraçada. Você sabe por que do amamentação? Para que o bebê fique junto da mãe. Simplesmente poderia ter a mamadeira como sempre. Nasceu, já pega uma chuquinha, uma mamadeira. Mas esse tempo que a criança está sendo amamentada, ela está sendo abraçada. Uma criança precisa ser abraçada para ela crescer saudável. Esse tempo de amamentação. Por que é tão importante? Por que é tão importante? Porque cada vez que você abraça essa criança, ela se sente segura. O Espírito Santo, quando nós nascemos de Deus, nós temos que aprender, a primeira coisa que você tem que aprender é adoração. Adorar é beijar a face de Deus. Adorar é intimidade com Deus. Adorar é a amamentação do homem a Deus. Nós estamos abraçados a Deus e o Espírito Santo está gerando em nós um crescimento sadio, um crescimento abundante, a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E aí começamos a aprender a falar. E quando aprendemos a falar, a criança começa a falar poucas coisas primeiro. Começa a falar errado, começa a ir falando. E assim é as línguas do Espírito Santo. Às vezes você começa a orar, você fala uma palavra só. E você diz, mas eu só falo uma palavra. É um exercício, minha amada, meu irmão. É um exercício. Você vai falando. Quando você vê, você está falando as línguas, dialetos, que só Deus pode interpretar. O diabo fica louco quando um crente fala em línguas. Por isso que ele fica enrolando a igreja fica enrolada, não quer falar em línguas, não quer pagar preço de nada. A igreja não quer batismo com o Espírito Santo, acha que é só para o pastor, acha que é só para o líder do diaconato, acha que é só para os pastores auxiliar, e fica aí naquela vidinha, levando aquela vidinha. Satanás adora crente que não fala em línguas. Sabe por quê? Porque ele fica louco quando um crente fala em língua, porque não entende nada. Satanás, ele entende o japonês, o inglês, o francês, o espanhol, os dialetos. Ele entende tudo, menos as línguas dos anjos, a língua do Espírito Santo. É o troféu de quem recebe Jesus como Senhor da sua vida. E um crente que fala em língua, deixa eu te falar uma coisa, é como uma metralhadora que dá tiro para tudo que é canto. E Satanás não tem poder na vida dessa pessoa. Olha, meu irmão, não perde tempo não. Eu falo línguas em todo o tempo. Eu falo línguas deitado, eu falo línguas tomando banho, eu falo línguas cozinhando, eu falo em línguas dirigindo, eu falo em línguas orando, eu falo em língua o dia inteiro. Olha, sabe por quê? Porque quanto mais você está com intimidade com Deus, mais você tem os tesouros de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais Deus te mostra as imperfeições. Quanto mais perto de Deus, mais Deus te revela as coisas ocultas. Quanto mais você busca o Espírito Santo, minha irmã, meu irmão que está aqui, por favor, eu te digo, olha, hoje, busque o poder do Espírito Santo, busque o falar em línguas, porque quando você fala em línguas, deixa eu te falar, você está sendo edificado. Quando você fala em línguas, quando
você fala em línguas, você atrai outras pessoas. Eu lembro quando a minha irmã, ela entrava dentro do quarto dela e começava a falar em línguas. Eu pensava, meu Deus, o que é isso? E eu ficava assim, sem saber o que estava acontecendo. Aí um dia ela saiu do quarto, eu falei, mas o que é isso? Eu não entendia nada. Porque quando você não tem o Espírito Santo, você não entende nada. Tudo isso é bobagem, tudo isso é coisas, loucura. Mas quando ela saiu do quarto, eu perguntei, o que é isso? Ela começou a falar comigo, isso é o poder do Espírito Santo. Ah, irmãos, quando eu recebi Jesus como Senhor, meu irmão, eu não fiquei barato não. Eu cheguei, eu falei, eu quero esse poder do Espírito Santo. E eu não dava sossego. Para o Espírito Santo. E um dia minha irmã chegou na minha casa, mas meu cunhado, eu lembro que eu tinha feito uma feijoada nesse dia, nós comemos bastante feijoada. E depois, quando foi mais ou menos assim, umas 8 da noite, ela falou, você quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu falei, o que eu mais quero é isso. Porque tem pessoas que ficam presas, eu tenho que fazer 40 dias de jejum e oração, eu tenho que fazer isso e aquilo, eu tenho que fazer, não, meu velho, quem faz é Deus. Se entrega, eu me rasgo por inteiro. Quando você se rasga, Deus faz, olha, Deus faz o que precisa. E quando ela falou isso, ela disse, ajoelha aí. E eu e Francisco ajoelhamos. E ela diz, começa a dar glória e aleluia. Meu irmão, sabe o que impede um crente ser cheio do Espírito Santo? É quando ele entra na igreja e acha que é um clube social. É onde ele acha que, porventura, ele está encontrando as pessoas. Ali tem que conversar, tem que fazer, tem que acontecer. Mostrar sua roupa, seu cabelo, seu óculos. Não, você precisa se rasgar por inteiro. E ali quando ela mandou ajoelhar, não tinha ninguém, o pastor não estava lá, ninguém estava lá, só estava eu, Francisco, minha irmã e meu cunhado. Ela pôs a mão na minha cabeça, meu cunhado colocou a mão na cabeça do Francisco, e nós começamos a orar, e naquele mover do aleluia, glória a Deus e aleluia, eu nem percebi, eu já estava falando em língua do Espírito, e eu queria que aquela noite não acabasse. Eu estava ali falando em línguas, e de repente eu tive um medo de parar e aquilo ir embora. Oh, irmãos, quando você entende o valor de uma vida espiritual, quando você entende o que é ser de Jesus, é uma entrega. É uma entrega, meu irmão. É uma entrega. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Quem precisa de encher tem que estar vazio. Tem que estar vazio. Não é qualquer um, tem que estar vazio, irmãos. Você tem que se esvaziar. As pessoas hoje estão cheias de si mesmas. Querem fazer a sua própria religião, sua própria vontade. Querem pensar só na sua vidinha. O que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir. Mas o Senhor está dizendo, esvazia que eu quero encher. Esvaziar significa entender que Deus não é homem, Deus é sobrenatural, e Ele quer dar para o ser humano aquilo que é do céu, aquilo que é dele. E a palavra de Deus diz assim, o homem natural não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende, porque para ele é loucura. Mas quando se está no Espírito, chama cantará xaramá. Quando se está no Espírito, meu irmão, a Bíblia diz assim, enchei-vos. Olha, Efésios ainda diz assim, olha, Efésios no capítulo de número, olha o que ele diz assim, olha. Ele diz, olha, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com cânticos, hinos espirituais, em todo tempo. Era aqui que eu perdi o versículo, espera aqui.
Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, na qual traz dissolução, problemas, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos espirituais, cantando louvores ao Deus Todo-Poderoso. Bata a palma, igreja viva. Versículo de número 18, no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Sabe por que o homem toma do vinho? Quer dizer, bebidas alcoólicas? Para buscar aquilo que só o Espírito Santo pode dar. O que ele busca? Alegria. Ele busca liberdade. O que mais que ele busca? Se promover. Eu lembro quando eu bebia bebidas alcoólicas, e aquilo ali me tirava totalmente a timidez. Por pouco tempo, só por aquele tempo que eu bebia. Ali eu virava uma palhaça, todo mundo gostava de ficar perto de mim, porque todo mundo gostava, porque dentro ali estava embutido o quê? Um sentimento falso de liberdade. Quando as pessoas elas querem ter essa liberdade, eu sou tão tímido, eu preciso tomar um uísque para me liberar, eu preciso de tomar um vinho, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso tomar isso, eu preciso tomar aquilo, eu preciso fumar um baseado, eu preciso de uma cocaína, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Tem pessoas que até para ter uma relação sexual, ela tem que ter alguma coisa, ela tem que ter uma revista pornográfica, ela tem que ter pornografia na sua casa, ela tem que ter esse monte de coisa. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa e ela embriaga do Espírito Santo, essas coisas, meu irmão, elas são naturais da nossa vida. Não vos embriagueis com vinho que traz dissolução, confusão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, entoando ao Senhor adoração. Porque Jesus, ele não te dá momentos, ele te cura. Jesus me curou. O Espírito Santo, ele é tão sobrenatural que ele tirou da minha vida os traumas. Porque ele vem curando. O ser humano precisa de curas. O ser humano precisa de vida, de direção. O ser humano precisa de alguém que o faça entrar no caminho. Como uma criança precisa de alguém que o dirige para ele ir para frente. Nós precisamos do Espírito Santo para que nós tenhamos direção para onde nós vamos. O Espírito Santo não é simplesmente um falar em línguas, mas é um revestimento de poder que faz com que o ser humano ele nunca caia. O ser humano ele pode sofrer algumas coisas, mas em tudo ele vê a mão do Senhor. Eu falo, Deus, nos mínimos detalhes eu vejo o Senhor. Nos mínimos detalhes eu enxergo o Senhor. E mais, eu hoje consigo enxergar também o diabo. Hoje eu sei quando ele está agindo. E o expulso no poder de Deus. E vivo uma vida repleta. Não uma vida sem problema. Porque a pessoa que vem para a igreja achando, eu agora vou virar crente para mim não ter problema, fica do mesmo jeito. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tem bom ânimo, eu venci. Você não precisa procurar a morte, porque a morte não é solução para ninguém, a não ser com Jesus. A morte com Jesus é vida, mas sem Jesus é morte eterna. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós começamos a rasgar o nosso coração. Não rasgue só as roupas, como diz lá no passado, qualquer coisa aquele povo rasgava as roupas e vestia pano de saco. Deus quer que você rasgue o seu coração.
Deus quer que nesta manhã você rasgue totalmente, deixa Ele entrar. Deixa Ele pular para dentro. Chama o Espírito Santo para morar aí. Não queira Deus de longe, queira Deus de perto. Quando Ele chega, todo orgulho sai. Vai ficando de pé no seu lugar. Quando o